Sejam bem-vindos. A ERT saiu do estúdio e prepara-se para percorrer a região, neste caso a região do Médio Tejo. Vamos aqui no Sardual inaugurar uma série de edições que visam ter como ponto-chave as regiões, então, ou melhor, os concelhos da região do Médio Tejo e a Vila de Sardual a receber-nos, Câmara Municipal de Sardual, onde o nosso anfitrião Miguel Borges está então connosco para uma conversa de 50 minutos. Está então em causa um ponto de situação, neste caso sobre o concelho de Sardual, numa conversa que poderá acompanhar pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radioertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer que esta mesma conversa irá ficar disponível em vídeo na plataforma Mel, aqui para clientes desta prestadora de serviços. Vamos começar esta entrevista inaugural desta nova série de programas. Sr. Presidente, antes de mais, muito obrigado por se disponibilizar a receber-nos aqui na Câmara Municipal de Sardual. É sempre um gosto. Vamos então, não pelas melhores razões, começar este programa com uma dor de cabeça, direi eu, uma dor de cabeça muito grande, tendo em consideração aquilo que aqui aconteceu recentemente com a passagem da Depressão Elsa, o concelho de Sardual aqui com prejuízos na ordem de 1,5 milhão de euros. Para uma autarquia que faz fincapé em cumprir as contas, a régua e esquadro, pelo menos é essa a perspectiva que salta para o exterior, como é que se lida com esta despesa não prevista? Bom, antes de mais eu é que agradeço a vossa vinda, são sempre bem-vindos, como eu me sinto quando vou ao vosso estúdio, da mesma forma. Bom, na verdade, nós temos aqui um problema complicado, um problema que vamos ter que resolver, mas não podemos resolver sozinho. O Governo vai ter que nos ajudar também a resolver este assunto. Na verdade, a Depressão Elsa, ao passar aqui para a nossa região, fez estragos, e numa estimativa de estragos, porque era importante percebermos qual era o volume financeiro de todos estes prejuízos, até porque logo na altura eu contactei a Associação Nacional de Municípios, no sentido de a Associação Nacional de Municípios poder, junto do Governo, ainda por cima numa altura que estamos em negociação do Orçamento do Estado, poder reforçar o Fundo de Emergência Municipal para poder vir a cobrir estes prejuízos, o valor destes prejuízos. E assim foi feito na Associação Nacional de Municípios, depois para também termos uma ideia melhor da dimensão dos estragos. Os municípios do Médio Tejo, muitos deles deram os seus contributos, dos seus prejuízos, chegámos a um valor superior a 8 milhões de euros, sendo certo que 1,5 milhões de euros ultrapassa, são os valores estimados do Sardual. É um problema, ainda esta semana voltei a falar nesta questão no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, e a Associação Nacional de Municípios está consciente desse problema e já o apresentou na Assembleia da República nesta fase de Orçamento do Estado, na especialidade, quando foi ouvida, e é muito difícil. Se não houver aqui um apoio, nós vamos ter muita dificuldade em ultrapassar este problema. Já vamos falar do orçamento. Sim, imaginemos se o Governo não ajudar, há aqui algo que possa ser, dinheiro que possa ser retirado do orçamento para outros investimentos que estavam previstos? Não há por uma razão muito simples. Nós temos o nosso orçamento comprometido com aquilo que são projetos comunitários fundamentais e estruturantes para o nosso concelho, e temos aqui aquilo que é uma despesa não prevista. Mas a responsabilidade não é só dos municípios. Aliás, o próprio Orçamento do Estado diz que tem que haver 1% do valor do Orçamento do Estado é para o Fundo de Emergência Municipal. Estamos a falar de cerca de 18 milhões de euros. Sendo certo que aquilo que está neste momento no Orçamento do Estado são 5, qualquer coisa milhões de euros, não é suficiente, nem sequer é de acordo com aquilo que é o que diz a legislação. Por isso, há aqui uma margem para o Governo progredir. O ideal é que não fosse necessário. Agora, nós não temos capacidade, ou com muita dificuldade, o conseguiremos fazer. Teríamos que realmente fazer aqui grandes opções em relação a projetos estruturantes, como disse, para o nosso concelho. Agora, isto tem que ser entendido como uma catástrofe natural, uma tragédia, como foi os incêndios. Eu não vejo aqui diferença absolutamente alguma em relação àquilo que, se o Governo, e muito bem, criou a linha de apoio para os incêndios florestais, ou incêndios rurais, como queiramos chamar, não vejo aqui diferença. Pelo contrário, se nos incêndios nós podemos fazer alguma
prevenção, podemos fazer um trabalho, pelo menos para que a catástrofe não crie a dimensão que chega muitas vezes, e podemos ter aqui uma proatividade no sentido de minimizar os estragos. Situações destas, como os furacões ou como as depressões, é de muita dificuldade. Com as alterações climáticas, o ritmo a que eles passam por nosso país é cada vez maior para a nossa região. Nos últimos 3 anos, só nos últimos 2-3 anos, foram mais de 20 depressões ou furacões de vários géneros que passaram pelo nosso território. Por isso, é algo que está a acontecer com uma maior frequência e que temos que olhar para eles com muito cuidado. Tem de haver muitas alterações, tem de haver muitas alterações profundas, ou seja, nós não vamos conseguir fazer as alterações necessárias para que quando estas situações passarem para o nosso país, possamos minimizar os estragos. Porquê? Porque são obras de construção civil já com alguns anos, são por exemplo, as obras de arte, o caso das pontes, têm muitos anos, e as ribeiras vão com uma corrente enorme, fruto das chuvas. Eu posso dar um exemplo. Há cerca de 2 anos, aqui no nosso concelho, que são 92 mililitros de água, é a medida que utilizam por ano, que costumam cair no nosso concelho, só numa hora foram cerca de 102 mililitros. Por isso, aquilo só numa hora foi mais de metade daquilo que costuma acontecer durante um ano. Por isso temos de estar preparados para esta nova realidade, e o Governo tem que estar preparado para apoiar os municípios, para apoiar não só municípios, como os particulares, como todos aqueles que sentem os seus prejuízos em causa. Sr. Presidente, estão aqui em causa, e para que possamos perceber, estruturas municipais, também muitos privados afetados? Sim, muitos privados afetados, sim. É verdade que há muitas hortas que desapareceram completamente, há muros que desapareceram completamente, alguns deles da responsabilidade dos privados, taludes que desapareceram completamente ou que estão em risco. Há também aqui, como nos incêndios, também há muito património que é privado, mas há património também municipal. E algum dele até foi reposto recentemente, porque já tinha sido financiado para a reposição do material destruído. Exatamente. Em relação aos incêndios, para a sustentabilização dos taludes e outras coisas mais, que foram recuperados recentemente. Passado pouco tempo veio esta senhora Elsa que fez os estragos que fez. Esperemos agora que a comunidade intermunicipal por si só tenha força para que possa chamar a atenção para as necessidades não só do Concelho de Sardual, mas também da região. Estamos todos a trabalhar no mesmo sentido. Os municípios, como disse a Associação Nacional de Municípios, e a comunidade também, junto dos diferentes grupos parlamentares, tem que fazer esse trabalho e está a fazer esse trabalho também, precisamente para os sensibilizar para esta alteração, para esta não é alteração, para a inclusão de um valor que seja suficiente para colmatar estes prejuízos frutos desta tragédia. Muito bem, Sr. Presidente, uma das novidades deste ano de 2020 tem efetivamente a ver com a criação da empresa Tejo Ambiente. O Concelho de Sardual é um dos concelhos que está na gênese desta empresa. Pergunto-lhe para já o que é que levou, nesta altura, nesta fase inicial, o Concelho de Sardual a não avançar já? Ou seja, só Orem e Tomar é que tem aqui esta posição? Bom, foi uma decisão em Assembleia Geral, uma decisão foi calculada, e a questão é só esta. Está a decorrer também ao mesmo tempo um conjunto de projetos comunitários, de candidaturas comunitárias, e não havia capacidade de resposta em tempo útil para que nós, os 6 municípios, entrássemos em pleno funcionamento com a empresa Tejo Ambiente. Então foi feita esta opção, até porque os municípios de maior dimensão tiveram que fazer outro tipo de opções que nós pequenos não fizemos. Lembro-me, por exemplo, Tomar tem SEMAS, e não pode haver o adiamento que nós fizemos, porque para nós, município, começar no dia 1 de janeiro ou 2 de janeiro, ou começar a 2 de fevereiro ou 2 de março, não se nota absolutamente nada em termos daquilo que é a dinâmica interna e a dinâmica das populações. A opção foi só esta, para dar tempo realmente para que pudéssemos olhar bem
para estas candidaturas e os nossos técnicos que estão a trabalhar nesse sentido pudessem. Agora, demos prioridade a este conjunto de candidaturas que estão neste momento a ser terminadas e até final do mês de março entraremos todos em pleno, como está acordado. Por isso foi mesmo só uma questão técnica, uma questão de não vamos fazer tudo ao mesmo tempo, porque as coisas podem correr mal, ou podemos entrar agora só com uma parte, outra. Eu defendi que realmente quando entrarmos os 4 municípios vamos fazê-lo todos ao mesmo tempo. Quando entrarmos, não, que já lá estamos. O que não temos é ainda a gestão a gestão de águas e resíduos e saneamento ainda não está a ser feito pela empresa Tejo Ambiente, mas continua a ser por estes 4 municípios. E depois vamos começar em pleno com todas as arestas limadas, mas já numa fase posterior às candidaturas, que é de um valor muito grande, e aí não podemos mesmo falhar para já. Os sardolenses vão ter a percepção de que vale mesmo a pena fazer parte desta empresa? Vão ter, claro que sim. Vamos ver. Porquê é que nós constituímos esta empresa? Na verdade, se queremos nos candidatar a fundos comunitários para fazer aquilo que foi feito e muito bem há 40 anos, no início do poder local houve muitas obras que foram feitas no âmbito do saneamento, das águas, dos esgotos, dos resíduos sólidos urbanos. Esse trabalho foi feito, mas agora estamos numa fase em que é preciso requalificá-las. Bom, e aquilo que a União Europeia diz é organizem-se, ganhem escala, para que possamos então ter aqui o peso que tem um município com 4.000 habitantes é completamente diferente do que tem uma empresa que tem muitos mais, tem 170 ou 180 mil ou 100 mil habitantes, pronto, 100 e poucos mil habitantes. É sempre certo que a comunidade são 250 mil e nem todos da comunidade entraram. Por isso, aquilo que a União Europeia exige, organizem-se para ganhar escala, e então vamos falar. E o que é importante? É importante realmente requalificar toda esta estrutura. Nós temos hectares que estão no fim do seu tempo útil de vida. São investimentos muito grandes e são investimentos que nós não vamos poder fazer isolados. Temos que o fazer agrupados. E claro, e acreditamos também que com esta gestão partilhada há de certeza uma mais-valia daquilo que é o serviço prestado. Haverá alguma mudança no que aos preços diz respeito, ao preço da fatura de água? Vai haver uma mudança que anda à volta dos 12, 13%. Sendo certo que essa mudança que nós estamos a falar de um consumidor médio que pague 20 euros por mês, vai passar a pagar 22,60 euros. É este o valor médio. Este reflete-se também porque, na verdade, nós temos que os 6 municípios têm que vender água ao mesmo preço. E se há municípios em que o valor da água vai baixar, o Sardual e outros só, é porque também, de acordo com a lei das finanças locais, o custo tem que ser imputado ao consumidor final. Não podem ser os municípios a suportar. E nós, não cumprindo aquilo que são as recomendações da ERSAR, mas temos vindo a fazer aumentos, e fizemos já comigo na Câmara, um aumento substancial para realmente poder haver esta equidade e poder haver o rigoroso cumprimento daquilo que são as recomendações da entidade reguladora da ERSAR. Bom, mas não é, e além disso há aqui um aspecto também ambiental muito importante. A água, as pessoas têm que sentir que têm que não gastar água, mas têm que poupar água. E nós temos tendência a não valorizar aquilo que não nos custa tanto dinheiro. E a água é um bem muito importante, não é um bem infinito, e temos que ter cuidado em relação à gestão da água na nossa casa, nas nossas empresas, em todo o lado. Por isso, há também esta lógica ambiental que é importante pôr em cima da mesa. É verdade, ninguém gosta de pagar mais, mas se pensarmos que vamos ter investimentos
por exemplo, nesta candidatura que estamos a fazer neste momento, estamos a falar para a zona da Cabeça das Mós um sistema que vai ficar praticamente novo no valor de 800 e poucos mil euros. Temos também já o outro caminho da volta dos 600 mil euros, mas temos um plano de investimentos que pode ir até 3, 4 milhões de euros na totalidade nos próximos, ou seja, o plano de investimentos para o Concelho do Sardual é um plano de investimentos bom para ficarmos com as coisas em condições, para cumprirmos rigorosamente aquilo que são as regras ambientais, neste segundo ciclo ou seja, neste primeiro ciclo de requalificação das estruturas que foram feitas há 20, 30 e 40 anos. Muito bem, outro tema, barragem da Lapa. Não há espaço para entendimento entre a Câmara e a empresa Águas de Val do Tejo? Não é bem assim, talvez seja. É um processo muito complicado, um processo de há muitos anos e muito complicado. Na verdade, em 2009, quando foi a transferência, quando foi a concessão a empresas Águas de Lisboa e Val do Tejo, Águas do Centro, na altura. Águas do Centro. Águas do Centro. O nome das empresas muda com tanta frequência que nós, às vezes, também, as Águas do Centro, foi feito o acordo que as Águas do Centro iriam pagar aquilo que foi o esforço do município para a concessão de 40 anos. E estamos a falar de 1.098.000. Esse valor não veio. A determinada altura foi feito no final de 2000 no princípio deste mandato não, no princípio do mandato anterior, ou seja, há 7 anos atrás, foi feito, 6 anos atrás talvez, foi feito um acerto de contas, considerando esse valor, e houve então um pagamento de cerca de 300 mil euros ao município de Sardual, ficando o restante valor. Bom, é certo que entretanto depois muita coisa aconteceu, por exemplo, que a empresa Águas do Centro fez uma infraestrutura, ou seja, a captação de água para o concelho de Sardual e Mação passou a vir da barragem do Castelo Bote, aproveitando aquilo que era a infraestrutura de Abrantes, na Cabeça Gorda. Fez ligação por aí. E recentemente houve uma manifestação da parte das águas Águas do Tejo, neste momento. Já foi Águas do Centro, Águas do Val do Tejo, agora Águas do Tejo, de não haver vontade, ou seja, não há interesse. E como tal, era feito um custo, uma simulação daquilo que seria a compensação ao município desse valor do custo da utilização que tem sido feita. Nós não concordamos. Não concordamos, tivemos uma reunião, realmente não chegámos a acordo, mas realmente fiquei de fazer uma contraproposta. Vamos fazer uma contraproposta que, à partida, sabemos que não é essa a vontade da administração. Mas isto conta-se de uma forma muito simples. Imaginemos, eu tenho uma casa. A minha casa tem um quintal com laranjas. Eu alugo a minha casa a alguém. Alugo a minha casa com o quintal. O que é que acontece? A pessoa passa a viver na minha casa, na casa que eu aluguei, passa a utilizar as laranjas do quintal que eu aluguei, vende as laranjas, inclusivamente vende umas laranjas a mim e nunca me paga renda. Ora, isso não faz sentido. Nunca me paga, não só não pagou a renda, não pago a renda da utilização da minha casa e do meu quintal, como me vem vender as laranjas do meu quintal. No fundo é isto que se passa, foi isto que se passou. A empresa, durante muitos anos... Muito simples de resolver, então, o que é que falta aqui? A boa vontade? Há aqui alguma parte burocrática que não, há questões estranhas pelo meio. Quando foi a passagem das águas do centro para as águas na altura Lisboa-Val do Tejo, a infraestrutura, na transmissão das infraestruturas, a barragem da Lapa desaparece. Nós não fomos consultados sobre isso, mas soubemos que... E depois a empresa diz, eu não posso assumir o custo de uma coisa que não tenho. Bom... Quando as coisas são tratadas desta forma, ou seja, quando alguém que transmite as infraestruturas de uma empresa para a outra não inclui aquela que é a empresa mais importante, ou aquela que é a infraestrutura mais importante, há aqui qualquer coisa que não correu bem. As coisas foram feitas com uma ligeireza muito grande.
e acho que foi isso, e não quero entender mais nada. O que é certo, pronto, mas as coisas são mesmo assim, são perfeitamente naturais, eu não vejo absolutamente mal nenhum nisto. Se há entidades jurídicas, se há tribunais para resolver diferendos, e neste caso é capaz de haver um diferente, andamos nisto há muitos anos, não faz sentido andarmos nisto há tantos anos e não se resolver. Por isso, vamos ter que pedir a ajuda a alguém que nos diga quem é que tem razão, se é o município de Sardual, se é a empresa, e vamos, a partir daí, quem tiver, nós entendemos que somos nós, a empresa Águas do Tejo entende que são eles, não chegamos a acordo, muito bem, vamos pedir ajuda externa, chamemos-lhe assim. Quando a empresa está aqui admite pagar uma verba, é porque também está aqui a admitir razão à Câmara de Sardual, não? Quando há aqui este princípio de entendimento, vamos oferecer uma verba à Câmara, a Câmara, bem, sim, esse valor sim, não... Sim, mas o contrato é por 40 anos. E o contrato de 40 anos, aquele valor de 1.098.000, que devia ter sido pago na altura da assinatura do contrato, não foi, era para um investimento de 40 anos. Muito bem. Se a empresa deixou de ter interesse, as águas se a barragem da Lapa deixou de ter interesse para a empresa, nós não temos nada a ver com isso. Nós cumprimos sempre aquilo que estava estipulado para o contrato de 40 anos. Não há aqui, nem sequer está em causa aqui o problema das infraestruturais da obra, como se quer às vezes fazer crer. Não, nunca faltou água, nunca faltou laranjas no quintal para serem vendidas, mesmo que fosse o dono do quintal. As laranjas sempre lá tiveram. Por isso, não há razão nenhuma para a empresa ter outra não há, é legítimo ter outra estratégia. Agora, o município de Sardual não pode ficar prejudicado. Avançamos para o orçamento para este ano de 2020, um valor a rondar os 13 milhões de euros. Sr. Presidente, quais é que serão as grandes linhas mestras para concluir? É verdade que quem olha quem conhece o município de Sardual e quem olha para o orçamento pode pensar que onde é que nós vamos buscar o dinheiro, não é? Mas na verdade este orçamento de 13 milhões é um orçamento que tem um valor de mais 1 milhão, sensivelmente em relação ao ano anterior, tem muito a ver com um conjunto de obras que nós estamos a fazer e candidaturas que fizemos ou que vamos querer fazer, que estão espelhadas nestes documentos previsionais. Estamos a falar de uma previsão daquilo que queremos que seja a nossa gestão autárquica no próximo ano. É claro que um grande valor vai para a requalificação do parque escolar, depois temos outros valores, como por exemplo a Capela Nossa Senhora do Carmo, a segunda fase para o Centro de Interpretação da Semana Santa. Temos também, vamos continuar a obra aqui dos passadiços, dos corredores centrais, dos corredores aqui na zona histórica, um parque de autocaravanas. Vamos continuar também algo que nós introduzimos também neste plano de atividades e orçamento, que é a nossa intenção e que fizemos a candidatura, é o centro, a Casa da Proteção Civil. Sabemos a importância que damos à proteção civil no nosso concelho e sabemos que podemos melhorar a Casa da Proteção Civil, ou seja, todos os homens e mulheres que trabalham, que tenham as melhores condições de trabalho, o Centro Municipal de Proteção Civil, os bombeiros municipais e uma estrutura que pode ser uma estrutura que nós queremos criar, uma estrutura de apoio de emergência, que pode ser utilizada em situações de emergência para alojar, seja quem for, ou pode ser também para, em situações de emergência, alojar desalojados ou alojar entidades ou outras estruturas que precisem de vir para o nosso território trabalhar, ou na prevenção, ou no combate. Falo, por exemplo, no centro de meios aéreos, por exemplo, poderá ser o sítio onde podem ficar os centros de meios aéreos, se eventualmente vier a Força Especial de Bombeiros, o sítio também onde se possam alojar. Por isso, neste momento, que estão em infraestruturas não com a dignidade que nós gostaríamos de que tivessem. Por isso nós queremos criar as melhores condições possíveis para o Centro Municipal de Proteção Civil, onde temos o Gabinete Florestal, onde temos os bombeiros municipais, e dar melhores condições, modernizar todos estes espaços. Por isso, estamos a falar de cerca de 500 mil euros, 400 e poucos mil euros. Também, e recentemente tivemos uma boa notícia, que foi a concordância por parte da Direção-Geral de Bibliotecas e Arquivos, a DG Lab, para a requalificação do Restrenato Rainha Santa Isabel, mas para
colocarmos lá a biblioteca, com um espaço moderno. A biblioteca está aqui na Casa Grande, mas é uma antiga casa de habitação, não tem condições para ser uma biblioteca. Estamos a falar também de um valor de 400 mil euros. É claro que depois temos também aqui um investimento que não tem com participação comunitária, que é a requalificação de pavimento e algumas obras de saneamento na freguesia de Santiago de Montalegre. Nós, ao longo destes anos, e todos os anos, temos feito investimentos nesta área. Lá está, há 40 anos, há 30 e muitos anos foram feitas estas infraestruturas, foi feito muito alcatrão, foi feito muito saneamento. Agora, passado este tempo todo, precisa de ser requalificado. E como há mais mundo para além do quadro comunitário, como há mais no mundo para além dos financiamentos comunitários, nós, de acordo com aquilo que é a nossa capacidade de endividamento, temos vindo a fazer estes investimentos, e temos também aqui cerca de 700 e poucos mil euros para esta requalificação na freguesia de Santiago de Montalegre. E claro, depois temos um trabalho também que é reconhecido, que é um trabalho que não é visível, e ainda bem que não precisa de ser visível, um trabalho no âmbito social, um trabalho muito importante, continuando com aquilo que é o programa A-Bem. Fomos pioneiros, fomos dos 5 primeiros municípios a aderir a este programa de apoio aos medicamentos. Continuamos com o trabalho no âmbito de várias ações no âmbito do agrupamento de escolas. Por isso, são tudo pequenas somas, tirando estas grandes obras que eu falei, que todas juntas vão dar um valor muito grande, e chegamos a estes 13 milhões de euros. Já tive a oportunidade também para ler algumas considerações até que foram feitas na Assembleia Municipal que aprovou este orçamento. Estamos aqui a falar de pontos, de parâmetros que visam melhorar a qualidade de vida de quem reside no Sardual, fixar a população no Sardual, mas depois, por outro lado, nessa mesma Assembleia Municipal e da parte do Partido Socialista, foram feitas aqui, ou foram deixados lamentos sobre essa falta de investimento para fixar população. Como é que responde a estas considerações? Bom, primeiro perguntando, não é o mais simples é nós podemos dizer que falta isto, falta aquilo, mas depois não dizemos como fazer. Todos nós, no nosso interior, sabemos que a população está a diminuir. Falta de investimento não é verdade, não é verdade porque nós esgotámos recentemente o nosso parque empresarial. Nunca se fixaram tantas empresas no Concelho de Sardual como no último ano, no ano 2019. A nossa população nunca houve tanto acompanhamento de grávidas no nosso centro de saúde como tem havido nestes últimos meses. Por isso, são dados que nos levam a pensar que estamos no bom caminho. Temos espaços como, por exemplo, uma antiga fábrica que estava abandonada há muitos anos, onde se instalou uma nova empresa, onde trouxe cerca de 64 trabalhadores vindos de fora, mas que também já integrou cerca de 10 trabalhadores da nossa região, do nosso concelho. Por isso, aquilo que respondo é que o Partido Socialista anda distraído, e aquilo que eles disseram naquela Assembleia pode ser dito em qualquer lugar deste país por uma oposição, sem apresentar dados concretos, porque os dados concretos nós temos e sabemos que não é assim, e sabemos que as coisas estão a evoluir lentamente. Claro que estamos a evoluir lentamente. Gostávamos de ir mais depressa. Agora pergunto no nosso interior, quantas empresas surgem, quantas empresas aparecem, quantas pessoas se fixam? Não, a tendência é o contrário. Sendo certo que os dados, volto a dizer, os dados que nós temos são os dados que nos levam a pensar e que temos a certeza que estamos no bom caminho. Agora, gostávamos de ir mais além, claro que gostávamos de, em vez de 13 milhões, estarmos 16, 17 milhões, gostávamos de fazer outros investimentos, mas também era importante que me dissessem o que é que, tendo nós receitas próprias baixíssimas, porque também não queremos subcarregar os municípios com essas receitas próprias, tendo nós, por exemplo, nos valores mais baixos do MI. Temos nós, por exemplo, o apoio à natalidade como temos nós o apoio ao medicamento, temos nós a oferta das refeições escolares até ao final do segundo ciclo. Bom, o que eu preciso é que me digam, temos que fazer mais isto. Agora, porque eu sei que aquilo que temos feito tem sido alguma coisa, mas gostaríamos que o impacto fosse maior. Agora, mas gostaríamos todos os presidentes de Câmara deste país, todos os municípios gostariam que tivesse um aumento de população, que tivesse mais oferta de postos de trabalho. Nós vamos tendo, a nossa tendência tem sido positiva, e isso leva-nos a ficarmos
não satisfeitos com o ritmo que as coisas acontecem, mas sendo uma evolução positiva, quer dizer que estamos num bom caminho. Eu percebo o papel da oposição, eu percebo. Houve uma abstenção, e quando a oposição se abstém, não é porque também não está contra de todo, não é? Senão votariam contra. Mas pronto, é assim. Pegando nesse ritmo, o Presidente sempre olhou para a interioridade não como algo negativo, mas como uma oportunidade. Nunca se arrependeu de pensar desta forma? Não, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. E fico muito feliz que vejo colegas meus a começar a entrar neste discurso. Porque isto é uma coisa muito simples. Eu comecei a dizer que interioridade não é sinónimo de inferioridade. Interioridade é sinónimo de qualidade. Eu digo isto muito antes de ser Presidente de Câmara. Aliás, esta frase acompanha-me da escola, quando na altura eu fui coordenador do primeiro projeto educativo da escola e o título que demos ao projeto educativo, a proposta já não sei de quem, sei que não foi minha, na altura, foi interioridade não é sinónimo de inferioridade. E isto marcou-me sempre. Nunca imaginei que depois, como autarca, viesse pegar neste slogan. Mas vejamos, nós andamos há muitos anos a vender o nosso interior da mesma forma e resultados zero, praticamente. Nós andamos a vender o nosso interior como um território deprimido, em que, coitados, ninguém nos liga, não temos cá ninguém vem para cá, só há incêndios, não temos médico de família, acesso à justiça, ou seja, ninguém compra, entre aspas, um território deprimido. Ninguém vai investir num local onde os próprios dizem que as coisas estão más. E não é verdade. Eu costumo dizer que o nosso interior é tão bom, que até fica ao pé do mar. Então nós estamos tão perto do mar. Nós temos que saber aproveitar essas oportunidades. Nós, no interior, nós temos as mesmas infraestruturas com qualidade que existem nos grandes centros. Temos centros culturais com uma boa programação. Temos escolas novas. Temos centros de saúde, boas infraestruturas. Temos problemas de médicos de família? Temos, mas os grandes centros também têm. Temos problemas de acesso à justiça? Temos, mas os grandes centros também têm. Agora, há uma coisa que nós temos. Eu até costumo dizer que nós até temos aeroporto, veja. E tenho isso escrito. Se pensarmos que o aeroporto de Lisboa está a 1 hora e pouco da nossa região, e se pensarmos que essa hora e pouco é a mesma que está o aeroporto de Charles de Gaulle do centro de Paris, agora, nós é que andámos aqui, psicologicamente, ainda estamos há 40 anos atrás. Lisboa ainda fica a 160 km. E 160 km há 30 anos atrás era quase um dia para ir e vir. Hoje não. Hoje Lisboa está a 1 hora e meia de distância. E nós estamos num sítio privilegiado. Agora, o que é que eu quero dizer? E um aeroporto, já agora aproveita, Deixa-me só terminar este raciocínio, que é muito importante. Acho que o que eu vou dizer é que nós temos todas estas infraestruturas, mas o interior tem uma coisa que os grandes centros não têm. Temos tempo para usufruir de tudo isto. Isto é uma qualidade, é qualidade de vida. Saber que nós saímos do trabalho e passado 10 minutos estamos em casa. E podemos ir com os nossos filhos à piscina, ao vôlei, ao futebol, à música, e que depois podemos ir descansados para casa com tempo. Tempo hoje é um bem precioso, e esse tempo nós temos no interior. Já viu alguém vender o interior como um espaço onde há qualidade de vida, onde há tempo? Por isso nós temos que mudar esta nossa forma de pensar em relação ao interior. Temos que mudar, não vendê-lo como um território deprimido, como um território... Agora, é claro que os decisores políticos têm que ter esta consciência. E vou-lhe dar um exemplo daquilo que foi um mau trabalho em termos de valorização do interior. Não há muito tempo, a nova Business School inaugurou o seu campus universitário em Carcavelos. Pergunto, eu transmiti isto ao Secretário de Estado na altura de valorização do interior. Pergunto, não teria sido uma boa oportunidade de fixar esse campus universitário numa zona mais interior, ou seja, uma zona que não ficasse à beira-mar, mas que ficasse a 1 hora do mar? E com isto, nós sabemos que as empresas, muitas delas nascem em volta do conhecimento. Se nós criássemos esse campus universitário, perto da Guarda, Oleiros, Sertã, Campo Maior, seja onde for, estávamos também a potenciar aí
a criação de empresas, porque sabemos que as empresas nascem em volta do conhecimento. Perdemos essa oportunidade. Continuamos com esta mentalidade. Continuamos também com uma mentalidade política, da qual eu não me identifico absolutamente nada, nem partilho de forma nenhuma. É que quando fazemos um investimento de 100 mil euros no litoral, qual é o número de população atingida? Entenda-se eleitores, entenda-se votantes. E se fizermos o mesmo investimento de 100 mil euros no interior, qual é o número de eleitores? População, entenda-se votantes. Aí cai muito menor. É muito menor. Por isso há esta desigualdade que muitas vezes passa também pelo mau pensamento dos políticos, decisores políticos, que fazem estas continhas todas. E quando nós formos gerindo o nosso território dependente de ciclos políticos, as coisas são muito complicadas. Temos que pensar e tem que haver um compromisso. O que é que queremos que seja o nosso país, o nosso território daqui a 10 anos, 15 anos? Este problema do interior já era referido antes de 1974 por os governantes da altura. Já dizia que se nada fosse feito nos próximos anos haveria uma grande desertificação do interior. Antes do 25 de Abril. Por isso, não é surpresa para ninguém. Temos que inverter esta tendência. Então, esta batalha, entre aspas, que neste caso a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo se propõe travar para a edificação do aeroporto militar civil em Tancos, será tempo perdido? De maneira nenhuma, porque o Montijo até fica mais perto. Claro que não é. A criar um aeroporto, a precisarmos mais um aeroporto, e acho que a lógica é excelente, porque é que o Tancos não é o Terminal 3, por exemplo, do aeroporto de Lisboa. Um terminal, nós temos ali comboios, de entroncamento tão perto. Temos já uma infraestrutura que não precisaria de um investimento tão grande como vai ter Montijo. Bom, isto tudo somado, chegamos a conclusões tão lógicas. Porque é que a opção foi outra? Não consigo entender. Por uma questão de eleitores? Pois não faço ideia. Agora, eu continuo a achar que devíamos tentar reverter esta situação do Montijo. Não faz sentido, por várias razões, inclusivamente ambientais. Eu não consigo entender esta vontade de fazer tudo isto no Montijo, quando pode ser feito a 1 hora de Lisboa, aproveitando as infraestruturas que já existem, com um terminal ferroviário pertíssimo, com a A23 pertíssimo, com a A1 pertíssimo. Por isso eu não consigo entender. Às vezes há coisas que me ultrapassam. Eu não ando, se calhar, nisto há anos suficientes para perceber a mentalidade de alguns políticos que andam nisto há muitos anos. E se calhar nem quero lá chegar, nem quero perceber. Mas, na verdade, é completamente incompreensível. É uma luta que nós temos que continuar a travar, porque é bom para a nossa região, mas temos a certeza que, mais importante do que é bom para a nossa região, é bom para o nosso país. É muito bom para o nosso país. Porque o que é que vai acontecer? É que se nós não tivermos um aeroporto no centro, e não nos esqueçamos que nós estamos a falar do centro de Portugal, é uma outra questão que nós temos que nos debater. O centro de Portugal não é Coimbra nem Viseu, como se quer muitas vezes fazer crer. O centro de Portugal é aqui onde nós estamos. Se nós pudermos ter um aeroporto no centro de Portugal que sirva o país, mais um, porque é que vamos ter que fazer 2? Porque se for Montijo, vamos ver se não vamos ter que fazer numa outra zona para agradar também, para satisfazer outras exigências políticas. Tanto está a 1 hora de Coimbra, 1 e pouco, 2 horas e pouco do Porto, está a 3 horas de Faro, está a 1 hora de Lisboa, está a 1 hora e pouco de Espanha, está a 2 horas de Badajoz, está a 4 horas de Madrid. Estamos muito bem situados. Então não consigo entender se os custos seriam menores, se a localização seria melhor, o que é que aqui falhou? Muito bem, Sr. Presidente, já estamos na reta final, mas ainda tinha aqui mais 2 temas para abordar. Vou deixar a cultura, porque a cultura é o espelho do Conselho de Sardual. Vou deixar a cultura para o fim, até para encerrarmos com chave de ouro. Permita-me aqui olhar para aquilo, e começámos este programa a falar na Depressão Elsa, para olhar para a época de incêndios que por aí vem. Acredito que o Sardual esteja a fazer o seu trabalho, como aliás tem feito no decurso destes últimos anos. A minha questão é a seguinte: quem de direito à escala nacional também está já a fazer o trabalho que deveria estar feito a esta altura? Já aprendemos com os erros do passado ou ainda não?
Sim, eu acho que a nível nacional, os decisores políticos, entenda-se governo, estão preocupados e há pouco tempo foi apresentado um plano nacional de combate aos incêndios rurais, na lógica daquilo que eu defendo. Não nos adianta andarmos aqui a programar ano a ano. Temos que perceber o que é que queremos da nossa floresta daqui a 10 anos e o que é que temos que fazer até lá. Da mesma forma que temos que perceber o que é que queremos da nossa proteção civil, onde é que queremos chegar, onde é que queremos estar daqui a 10 anos e qual é o caminho que temos de fazer. Este trabalho está a ser começado. Vamos ver se não vamos encontrar pedras no caminho. Agora, depois há outra parte. Todos nós, autarcas, temos um papel muito, muito importante a fazer. E aquilo que eu temo é que muitos de nós não tenhamos aprendido com as eleições de 2017. Porque, na verdade, havia uma lei, a 124 de 2006, que a Lei de Defesa da Floresta contra Incêndios, que obrigava a que se fossem feitos um conjunto de procedimentos e de ações no âmbito da prevenção, e nós sabemos que muitos dos municípios não o fizeram. Começaram a fazer pós-incêndios de 2017, com a imposição do Orçamento do Estado para 2018. Ou seja, há muito trabalho a fazer, não podemos tirar o pé do acelerador e todos nós, presidentes de Câmara, temos que pôr a proteção civil e a defesa da floresta em primeiro plano, dentro daquilo que é as nossas obrigações, dentro das políticas públicas. Não pode continuar a acontecer como acontecia em municípios neste país que gastavam mais dinheiro ou gastam em festas e fogo de artifício do que gastam na proteção civil. Não pode continuar a acontecer. Há municípios que nem sequer o comandante dos bombeiros era profissional. Era alguém que tinha o seu trabalho e depois ao fim do dia passava por lá. Estas situações não podem acontecer. Sendo certo que há aqui muito trabalho a fazer na prevenção, no ordenamento florestal, no repovoamento, nas organizações de proprietários. Este trabalho está em cima da mesa, está a ser analisado, há bem pouco tempo, aliás está num período de discussão este plano, irá depois a seguir, e era importante que todos os municípios e todos nós pudéssemos analisar e dar os nossos contributos, e a seguir também no plano de ação, no conjunto de ações que nós vamos querer implementadas. Agora, estes documentos não nos podem passar ao lado. Temos que olhar para eles como quem olha para o orçamento municipal, ou plano de atividades, ou orçamento do Estado. São documentos fundamentais na gestão do nosso território e são documentos fundamentais, os nossos contributos são muito importantes. Nós não podemos dizer que não nos pedem a nossa opinião porque nós é que somos autarcas, temos as políticas de proximidade e não nos pedem a opinião, mas depois quando estes documentos vêm, pedem-nos a nossa opinião e análise destes documentos, depois não damos os nossos contributos. É importante que o façamos com todo o empenho e com toda a dedicação. Por isso, há um conjunto de fatores que nós temos que nos preparar, como as alterações climáticas, há muita coisa a fazer, há estruturas de proteção civil, há municípios em que as suas estruturas de proteção civil são débeis, tem de haver um investimento maior, porque também, além da prevenção, que é fundamental, aquilo que eu digo com alguma frequência, nenhum incêndio nasce grande, o incêndio quando nasce apaga-se com um balde, uma pequena ignição. Agora, a nossa falta de capacidade de combater essa pequena ignição nos primeiros 15, 20 minutos, meia hora, é que faz com que muitas vezes os incêndios cheguem a grandes, ou tomem proporções. E quando ele chega a grande, ninguém pode fazer nada. Permita-me aqui colocar esta questão. Mudaria alguma coisa se todos os municípios fossem obrigados, entre aspas, ou sem elas, a ter bombeiros municipais? Aquilo que eu obrigaria, tenho feito essas sugestões, eu acho que todos os municípios deviam ter um número de profissionais de acordo com a tipologia e grau de risco. Profissionais. Só para aquela função, porque depois há aqui situações às vezes que baralham um pouco as coisas. É que há aqui uma confusão às vezes entre bombeiros e empresas prestadoras de serviços de transporte doente não urgente.
E às vezes esse trabalho é feito e depois não é o trabalho dos bombeiros. É preciso distinguirmos. Quando às vezes empresas ou associações humanitárias ou associações de voluntários que dizem que têm X profissionais, vamos perceber se são profissionais que estão disponíveis para o combate a incêndios, ou a prevenção, e urgências, ou são profissionais que só estão a fazer transporte de doentes não urgentes. Isso é importante perceber, mas sendo no âmbito da administração local ou sendo no âmbito das empresas ou das associações humanitárias, obrigatoriamente tem que haver um número de profissionais de acordo com a tipologia e de grau de risco, como eu já disse. E esta responsabilidade tem que ser do Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara é o responsável máximo da proteção civil do seu território. E todos nós temos que perceber se podemos dormir descansados sobre esta matéria ou não. Se temos um número de pessoas suficientes para dar resposta àquilo que são as nossas necessidades. E não, muitas vezes passar um cheque de 100, 150, 200, 300 ou 350 e julgamos que a nossa ação em termos de proteção civil está feita. E não. Temos que acompanhar, somos responsáveis, temos que saber bem se as nossas populações, se os bens dos nossos concelhos estão ou não bem protegidos e se há essa capacidade de resposta. Aqui no Sardual, dorme de consciência tranquila? Eu durmo de consciência tranquila, durmo mesmo, não quer dizer que as coisas não possam acontecer. Temos muitas ignições, algumas ignições, conseguimos estancá-las rapidamente. Agora, quando os incêndios vêm de fora, isto claro que é fruto de medidas impopulares. É claro que sim, eu não há muito tempo tive cerca de proprietários de florestais aqui na Câmara, no Salão Nobre, muito zangados comigo, porque nós fizemos aquilo que a lei obriga a fazer. Nós fizemos, e avisámos, e dissemos, fizemos editais, nós vamos fazer isto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que entramos na propriedade privada, de acordo com aquilo que manda a lei, e fizemos a gestão de combustível, não só a rede primária, em articulação com o Estado, mas também a rede secundária, em volta, e a proteção das aldeias, tudo isto. Aliás, o trabalho foi tão bem feito que serviu de exemplo quando tivemos cá quase um Conselho de Ministros, o Sr. Primeiro-Ministro e vários ministros, que vieram ver o trabalho que foi feito pelo Estado, pela Câmara Municipal e pelos privados e pelos proprietários. Agora, há aqui muita coisa a fazer. Por exemplo, no caso das aldeias seguras, ainda hoje de manhã tive uma reunião no outro âmbito e estávamos a falar nos apoios do PRODER, do PDR 2020. Por exemplo, tem de haver a consciência que não só tem de haver uma substituição entre o solo florestal, em muitos casos, pelo solo agrícola. Porque quando obrigamos as pessoas a fazer limpeza em volta das aldeias ou das suas casas dos 50 metros, as pessoas entendem, das suas ou de outros, a limpeza tem que ser feita. Quando esta limpeza é feita, há uma sensação de perda de rendimento. Mas não é preciso haver essa perda de rendimento. O eucalipto, o pinheiro, o solo florestal pode ser substituído por aquilo que agora se vê muito, os cactos da Índia, pelo medronho, pelo próprio olival, ou seja, em que pode ser lá plantado e ao mesmo tempo, por exemplo, um dos grandes incêndios que nós tivemos foi travado ali na zona de Monte Cimeiro, freguesia de Alcaravela, por um olival que lá estava. Porque se não fosse olival, se fosse outro tipo de solo, fosse um solo florestal, chegava às casas. Por isso, e as pessoas que substituíram eventualmente a produção florestal por uma produção agrícola, não perderam rendimento e fizeram proteção das suas casas. Agora, esta mentalidade tem que mudar. Por isso, eu acho que temos muito a aprender, temos que aprender todos os anos. Eu defendo que nós, autarcas, devemos ter formação todos os anos em matéria de proteção civil. E não há. Nós fazemos formação em tudo, somos responsáveis máximos da proteção civil do nosso território e não há uma formação digna desse nome. Aliás, a Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém fez muito bem uma formação recentemente, pena não ter ido mais autarcas, mas é um bom exemplo e é bom que não desistam e que vamos continuar. Vamos então fechar com chave de ouro. Para além da proteção civil, também na cultura, o Concelho de Sardual assume aqui uma postura exemplar, porque lá está, mesmo no interior, quem aqui reside, quem vem de fora, tem a oportunidade para assistir a espetáculos que isso é culturalmente definido e infelizmente que se calhar só normalmente se pode assistir nos grandes centros urbanos, mas o Sardual tem essa capacidade para atrair esses espetáculos dessa índole até aqui à vila. A fasquia está muito elevada. O que é possível fazer para melhorar ou para elevar mais essa fasquia, se é que esse é o objetivo?
O objetivo é consolidar o que existe. Muito bem. Eu defendo que há um caminho que traçámos há uns anos, temos um conjunto de iniciativas, agora queremos consolidar essas iniciativas. Falo, por exemplo, do Encontro Internacional de Piano, que fomos para o 5º ano. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa antes de avançar por aqui. A cultura é uma obrigação dos municípios. Dentro das políticas públicas, nós temos a obrigação de fazer uma boa gestão cultural, de promover o acesso à cultura dos nossos municípios, dos nossos cidadãos, como temos no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso à ação social, no acesso ao desporto. É uma obrigação. Mas para muitos não é uma prioridade. Não é uma prioridade, mas se for ver depois em termos de rubrica orçamental, o gasto que foi feito na cultura se calhar é superior ao do município de Sardual, porque às vezes confunde-se as coisas, às vezes confunde-se cultura com entretenimento. E, por exemplo, o Concelho de Sardual, nós temos um investimento relativamente baixo das nossas festas do Concelho. E as pessoas às vezes até criticam, porque vêm em outros sítios, vai este, vai aquele, vai o outro, não é? E eu digo, nós até podemos fazer o mesmo investimento. Ou seja, concentramos em 3 ou 4 dias tudo aquilo que temos orçamentado para a cultura, mas o resto do ano é um deserto cultural e nós não queremos isso. Nós queremos que durante o ano as pessoas tenham acesso ao teatro, à pintura, ao jazz, ao piano, como têm ao futebol, como têm ao karatê, como têm a outras áreas. Bom, não é fácil entender. Às vezes somos criticados porque diz que no Sardual é só piano. Não, nós temos uma estratégia que passa muito porque aquilo que queremos consolidar um encontro internacional de piano. Mas o piano, às vezes que fazemos piano, é muito menor do que a quantidade, e muito bem, de jogos de futebol que existe no nosso concelho. Mas ninguém diz que é só futebol. Depende também do espírito, às vezes, como temos estas coisas. Atenção, que eu não sou absolutamente nada contra, nem estou a criticar. Não temos, às vezes, esta comparação. Quando fazemos o que fazemos de piano, vamos lá ver, a cultura é desenvolvimento económico. E nós entendemos a cultura também como algo que é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de uma comunidade. Obrigar as pessoas a pensar, obrigar as pessoas a saírem de um espaço mais agradados ou menos agradados, mas que saiam lá a pensar. Este é o papel da cultura. O nosso país é um país que não é consumidor cultural, ao contrário daquilo que nós entendemos. Nós somos consumidores culturais daquilo que à partida temos a certeza que gostamos. E as pessoas são capazes de se deslocar a Lisboa para ir ver uma flauta mágica de Mozart, ou para ir ver uma bela adormecida, uma Companhia Nacional de Bailado, mas ninguém se desloca para ir ver um John Cage, mesmo que não conheça, ninguém se desloca para ir ver uma Pina Bausch, um espetáculo de uma Pina Bausch. Ou seja, nós somos consumidores culturais daqueles pacotes, e nada contra, tem a sua função de entretenimento. Eu ainda há pouco tempo fui a um espetáculo de um grande acontecimento que houve no Mel Arena, em que, em termos musicais, pouco acrescentou, mas eu entrei para lá com um sorriso e saí de lá com um sorriso, quer dizer, quase com câmaras, porque é uma coisa bonita. Aquela hora e meia que o pessoal ali está, não pensem mais nada. Foi um momento de boa disposição, de entretenimento. Ponto. Cumpriu a sua função, mas não cumpre mais do que isso. Não é como às vezes espetáculos que nós temos, como tivemos, por exemplo, na Rede Unice, em que saímos lá a pensar porque é que aquilo foi assim, porque é que fazem aquilo. Na verdade, se calhar, há aqui uma mensagem que é transmitida que nós levamos para casa. Aquilo que nós queremos fazer, até porque temos um centro cultural, tivemos a felicidade de ter este equipamento, queremos, na verdade, que as pessoas saibam, que se crie um nível de confiança, em que as pessoas saibam, se acontece no Sardual, é bom, eu posso não gostar. Estamos a falar de estética, eu posso gostar mais. Houve espetáculos que eu vi no âmbito da Rede Unice que não me agradaram esteticamente, a abordagem que foi feita, mas sim de lá a pensar, nem que seja por pensar porque é que este me agradou mais ou agradou menos do que o outro. É esta capacidade que a cultura nos dá de pensarmos, de refletirmos, que faz com que, na verdade, o mundo avance. E aquilo que eu costumo dizer, é muito importante que nós possamos contribuir para que os sardualenses saibam e sintam que há mais mundo para além da rotunda da entrada do Sardual. E temos que abrir. E como é que nós evoluímos? Conhecendo aquilo que os outros fazem.
Senão é a história do Rei vai nu, somos os melhores. Se nós não conseguimos, se não sabermos que há gente que está mais à frente e que faz coisas diferentes, nós evoluímos. Agora, o Festival Internacional de Piano é estratégico, é algo que está a acontecer no nosso país, que tem um impacto mundial. Neste momento já há contactos de todo o mundo, de pessoas que querem vir e querem saber quando é que é o Encontro Internacional de Piano do Sardual, porque trazemos bons pianistas, bons professores. Às vezes não temos a ideia desta dimensão, mas passa cá no Sardual durante aqueles 10 dias dos melhores, maiores nomes mundiais do piano. O professor Aquil Delvinha, o professor Kruzovski de Tel Aviv, do canto, o diretor do Festival de Música de Salzburgo, Wolfgang Goldsmaier, que é um dos maiores cantores da atualidade, estiveram no Sardual durante 10 dias a trabalhar, a interagir com os jovens. Além disto, foram 100 pessoas que passaram cá nesta altura e foram 100 pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da nossa pequena economia local. Muito bem, e assim com esse cenário e com essa ideia de que o Sardual vai continuar a agradar não só a quem reside e a ser um exemplo à escala regional e também nacional, neste aspecto cultural, também no aspecto da proteção civil, porque são duas referências a que o Sardual surge efetivamente no topo das melhores práticas, e é com essas ideias que vamos então finalizar esta primeira edição desta nova série de programas. Sr. Presidente, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e cá nos vamos encontrando por 2020, como é óbvio. Recebê-los também, é sempre um gosto recebê-los, muito bem. Muito bem, e bom obrigado. 2020 para todos. Muito bem, ficam também esses votos, Presidente Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal de Sardual, que se disponibilizou a receber-nos aqui no seu gabinete na Câmara Municipal de Sardual, nesta primeira edição, onde a ERTE deixa os estúdios e vai conhecer um pouco, e vai viajar um pouco por toda a região, dando a conhecer a atualidade dos respectivos concelhos, aqui com enfoque para o Médio Tejo. Por isso iremos então continuar nesta série de programas. Fique bem, fique com a ERTE.